A parada cardiorrespiratória durante a gravidez exige intervenção imediata e qualificada, considerando as peculiaridades envolvidas no atendimento desse grupo de pacientes. Esse vídeo tem como objetivo a capacitação de estudantes e profissionais da área de saúde na determinação de condutas de suporte básico e avançado à vida materna. É essencial identificar as principais causas de parada cardiorrespiratória em gestantes, como preveni-las e como atuar caso esse evento ocorra. Pense como principais causas de parada cardiorrespiratória em gestantes a hipertensão, que é a principal causa. Ela geralmente se apresenta compondo um quadro de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, a hemorragia, que pode ser devido a abortamento, gravidez ectópica, deslocamento prematuro de placenta, rotura uterina, entre outras causas. A sepse, observada como consequência de abortos inseguros e infecções puerperais. As intoxicações, que as mais comuns à prática obstétrica são por sulfato de magnésio e anestesia local, além do uso de drogas ilícitas. As complicações de doenças circulatórias pré-existentes, que se manifestam comumente como infarto agudo do miocárdio, arritmias ou cardiomiopatias. E entre as doenças circulatórias relacionadas à gravidez, destaca-se o tromboembolismo do líquido amniótico, que pode ocorrer até 30 minutos após o parto. Para prevenir a parada cardiorrespiratória, é necessário reconhecer os sinais de gravidade na gestante, o que pode ser um desafio, já que as mudanças fisiológicas da gravidez podem mascarar a grave evolução. Uma frequência cardíaca maior ou igual a 115 batimentos por minuto em repouso e uma redução maior que 20% da pressão arterial sistólica basal são sinais de alarme. Essas pacientes devem ser posicionadas em decúbito lateral esquerdo, já que a partir da 20ª semana, quando o útero se torna evidente, ocorre compressão da veia cava inferior e da aorta, quando a gestante está em decúbito dorsal, o que acarreta redução do retorno venoso, que pode precipitar o colapso materno. Pode-se posicionar a gestante com auxílio do joelho do socorrista ou de um coxim, ou ainda fazer o desvio manual do útero para a esquerda. Deve-se também funcionar 2 acessos venosos acima do diafragma, oferecer hidratação de modo a controlar a hipovolemia, além de oxigênio adicional. 1. Reconhecimento imediato da parada cardiorrespiratória. Após avaliar que o ambiente está seguro, checar a responsividade da vítima tocando em seu ombro e chamando por ela. Se a vítima não responde, não respira ou está com uma respiração agônica, chame por ajuda. 2. Chamar por ajuda, ligando para 192 ou 193, solicitando um desfibrilador e equipe de parada cardiorrespiratória materna. Ao ligar, é necessário se identificar, informar ao atendente o local do incidente, o que ocorreu, o número de vítimas e as condições que elas se encontram. 3. Checar o pulso. Procure o pulso carotídeo, descendo do canto do olho até o nível da cartilagem tireoide. Se o pulso não for palpado em no máximo 10 segundos, considerar que o paciente encontra-se em parada cardiorrespiratória e iniciar as compressões torácicas. 4. Anotar a hora da parada cardiorrespiratória e posicionar a gestante. A gestante deve ser colocada em decúbito dorsal e ter seu útero desviado manualmente para a esquerda, de modo a reduzir a compressão sobre a veia cava inferior e aumentar o retorno venoso. 5. Reanimação cardiopulmonar, sequência C, A, B. C. Compressões torácicas. A. Avaliação da via aérea. B. Boa respiração.
O posicionamento correto das mãos nas compressões torácicas é um pouco acima da habitual referência, que são 2 dedos acima do processo tifoide ou linha intermamilar. Deve-se realizar as compressões com a região tenar e hipotenar da mão, mantendo os cotovelos estendidos e formando um ângulo de 90 graus com um plano horizontal. Para uma ressuscitação cardiopulmonar de qualidade, é necessário realizar no mínimo 100 compressões por minuto, deprimir no mínimo 5 cm do tórax, permitir o retorno do tórax após cada compressão e evitar interrupções nas compressões. Após 30 compressões, abrir a via aérea com a manobra de extensão da cabeça e elevação do mento, na ausência de suspeita de traumatismo craniano ou cervical, e realizar 2 ventilações de resgate, utilizando uma máscara de bolso ou dispositivo bolsa-válvula-máscara. Cada ventilação deve durar 1 segundo e ser o suficiente para expandir o tórax. O intervalo entre uma respiração e outra é de 1 a 2 segundos. Após as ventilações, reiniciar as compressões torácicas. 6. Desfibrilação precoce, se indicada. O uso do desfibrilador é um método seguro em qualquer estágio da gestação. Assim que o mesmo estiver disponível, colocar os eletrodos no tórax desnudo do paciente, na região parasternal direita e do ápice cardíaco. Enquanto um socorrista posiciona as pás, o outro continua as compressões torácicas. Após posicionadas, interrompa as compressões para analisar o ritmo cardíaco do paciente. Se fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, o choque está indicado. Nessas situações, reinicie as compressões torácicas enquanto o desfibrilador carrega. Utiliza-se a mesma carga que os outros pacientes adultos. Se monofásico, carregar em 360 joules. Se bifásico, utilizar entre 120 e 200 joules, de acordo com as informações do fabricante. Antes de aplicar o choque, confira se os socorristas estão afastados e se foram retirados os monitores fetais internos ou externos, se presentes. 7. Tratar as causas reversíveis de parada cardiorrespiratória. Se o ritmo da parada cardiorrespiratória for assistolia ou atividade elétrica sem pulso, ritmos não chocáveis, pensar nas causas reversíveis de colapso materno. Os 5 Hs, hipovolemia, hipóxia, hipo ou hipercalemia, hipotermia e hemorragia intracraniana. Os 4 Ts, tromboembolismo, toxicidade, tensão pulmonar, que é o pneumotórax, e tamponamento cardíaco. 8. Suporte avançado de vida. Lembrar que os acessos venosos devem ser puncionados acima do diafragma. Em caso de uso de sulfato de magnésio, suspendê-lo e oferecer cloridrato ou gluconato de cálcio. A intubação orotraqueal não deve ser postergada devido ao maior risco de broncoaspiração. E a administração de drogas se dá de forma semelhante aos outros pacientes adultos. 9. Cesariana de emergência. Se até 4 minutos de parada cardiorrespiratória não houver retorno da circulação espontânea, realizar cesárea perimorte. A incisão indicada nesses casos é a infraumbilical mediana. Entretanto, os obstetras, devido à sua maior prática na incisão Pfannstiel, acabam por optar por esta. Quando menos de 20 semanas de gestação, a esterotomia é um procedimento sem benefício. Entre 20 e 23 semanas, a esterotomia é indicada, entretanto a sobrevivência fetal é improvável. Com mais de 24 a 25 semanas, deve-se realizar a cesariana de urgência e há uma probabilidade de mãe e feto sobreviverem. 10. Cuidados pós-parada. Os cuidados pós-parada são semelhantes aos dos outros pacientes adultos e indispensáveis à promoção da sobrevida do paciente.
Em relação à hipotermia terapêutica, não há estudos suficientes que demonstrem o benefício após cesárea perimorte.